Então, paramos aqui, não? Em que dava para obter as mesmas equações, seja pela teoria de circuitos ou pela teoria de campo. O que está depois eu vou deixar. Por exemplo, para essas geometrias é possível obter essas expressões analíticas, não? Já mostramos como se obtém por causa do cálculo coaxial. Parece que do cálculo coaxial dá para fazer essa obtenção diretamente, e os outros você tem que analisar o que está acontecendo com a geometria. Então veja, nesses casos que estão aqui, como o campo existe num meio homogêneo, se vocês perceberem, né? O campo para o cálculo coaxial só existe na região em que eu tenho de elétrico, tanto o campo elétrico como o magnético. No caso desses dois condutores, o campo vai existir entre os dois condutores, que é um único meio, certo? No caso das placas paralelas também, não? Tem aqui os metais condutores e o campo só existe nessa região que tem um único dielétrico, não? O que acontece no caso das linhas de microfita? Aqui temos a linha de microfita. Não apareceu o substrato aqui, não? Então temos aqui um condutor na parte inferior da placa e o condutor que seria a própria trilha, não? Da microfita. Então quando você for analisar uma linha de microfita, você vai perceber que o campo existe tanto nesse dielétrico que é o substrato, como também na parte de cima, que é o ar. Então ele não está apenas num único meio, como aconteceu nessas geometrias, né? O campo elétrico está apenas num único meio, um único material. Estamos representando como se comportariam os campos para essa linha microfita. Então veja, a maior parte do campo vem e ficaria no dielétrico, porém eu tenho linhas de campo que vêm pela parte superior e atravessam aqui o ar para entrar no dielétrico. Aqui está faltando essa região do dielétrico. Então nesse caso eu não posso considerar apenas a permissividade desse dielétrico, né? Eu tenho que considerar também a permissividade do ar. E as ondas, esses campos, não, que de sinal vão se propagar pela linha microfita, eles têm que considerar a existência desses dois meios. Então o que é feito, né? Tem aqui então, nesse caso, vai ter que ser calculado uma permissividade efetiva. Esse cálculo está bem simplificado no livro do Sádico. O que eu tenho aqui são outras geometrias, não? Diferentes geometrias. Então veja, por exemplo, se eu quiser calcular a impedância intrínseca dessa linha de microfita, ele diz que a impedância característica depende da permeabilidade, que é a mesma no ar e no dielétrico, e eu tenho que considerar uma permissividade efetiva. Então veja, ele não diz que eu tenho que usar essa permissividade relativa do dielétrico, eu tenho que usar uma permissividade efetiva, né? E aqui vem a geometria no logaritmo natural de 4H, H é a altura do dielétrico e D é um parâmetro que envolve a largura da linha microfita com a altura do metal, né? E a permissividade efetiva, como é calculada para esse caso? Ele calcula como 0,475 epsilon relativo, que seria o do elétrico, e 0,67, né? Vezes 1, que é da parte de fora, né? Tudo multiplicado por epsilon 0. Não, para esse caso ele considerou constante, mas no livro do Sádico ele coloca uma expressão
que envolve o W e o H, né? Então a impedância característica vai ser dada por essa, esse aqui seria outra fonte, né? Da outra equação. E temos aqui um gráfico para diferentes parâmetros. Por exemplo, o que estamos vendo nesse gráfico está sendo variado o W, que seria a largura da linha de microfita, desde 0,003 até 0,015. Não dá para ver aqui, não deve ser em metros, não? Milímetros. Não tem polegadas, né? E N, né? Tem polegadas, né? De 0,003 polegadas até 0,015 polegadas. Nesse eixo temos o valor da impedância característica e as diferentes curvas são para diferentes relações, para diferentes valores de H, né? Diferentes valores de altura de dielétrico. Fixando a premissa relativa em 4 e fixando o T, a altura do metal, como essa fração de polegadas. Onde é que a gente mais vê assim as microfitas? Como assim? Aplicação das microfitas. As aplicações da. Quando você tem os circuitos impressos, né? Sim, o circuito impresso. Você, em altas frequências, tem que considerar ela como uma linha de transmissão. Você não vai considerar que a tensão no início da linha é a mesma tensão no final da linha, né? Ou em qualquer ponto da linha de transmissão. Se você fizer um circuito impresso para trabalhar em baixa frequência, aí você não considera ele como uma linha de transmissão. O comprimento de onda vai ser muito grande. Vai ser muito grande e a tensão em qualquer posição da linha vai ser a mesma, né? Agora, se o comprimento de onda já é comparável com o tamanho do circuito impresso, aí você vai ver que se você conseguir medir a tensão em diferentes pontos, vai haver diferentes tensões. Então aqui temos os valores, né? Então, por exemplo, aumentando a altura do dielétrico, dá para ver que você pode ir aumentando o valor da impedância característica, né? Outra forma de aumentar a impedância característica é reduzindo a espessura dela. Isso para essa configuração, né? Existem outras configurações. Não, a largura dele, não? A largura, né? O W. O W. Esse aqui, né? Isso, a largura. Tem outras configurações de linhas de microfita, por exemplo, em que você quer que campos magnéticos externos não interfiram no circuito, ou que ele também não interfira em circuitos que estão na vizinhança, né? Então aqui já fica uma linha com uma certa blindagem eletromagnética, né? E para esse caso você tem outros parâmetros, né? Altura 1, altura 2, W, T, permissividade. E ele tem as expressões que você pode utilizar para calcular a impedância característica. Então dá para perceber que no caso dessas linhas de microfita, até pelo tamanho delas, né, os comprimentos que ela vai ter na prática, você não considera as perdas. A impedância está saindo puramente real, né? As equações não permitem calcular essas perdas. Mas tem equações para calcular de forma aproximada essas perdas, né, conhecendo o metal, a frequência de operação. E ele diz que essa expressão, por exemplo, não vale se essa relação WH2 menos T for menor do que 0,35 e se T sobre H2 for menor do que 0,25. Então ele mostra aqui os valores da impedância característica para diversos parâmetros, né? Diferentes larguras W, diferentes altura 2, né? Altura 2 é a altura total, e para permissividade fixada em 4 e essa espessura do metal. Então você pode ver que pode obter impedâncias entre 38 a 56 ohms, o menor vai desde 18 ohms, né, 17 ohms, até o máximo valor de 56, né, para esses valores. Né. Logicamente que se você alterar aqui a permissividade,
você vai mexer com essa família de curva. Então você pode determinar isso. Temos também linhas de microfita que são formadas por dois condutores, e as camadas de fora seriam o isolante, né? A blindagem metálica. Então temos mais expressões que também vai resultar, que ajudam no cálculo da impedância característica. Então nesse caso nós não temos equações, digamos, fechadas, porque eu não consigo resolver as equações de Maxwell nessa geometria de forma exata, como acontece no campo coaxial, né? Eu consigo achar uma expressão pelo campo elétrico, pelo campo magnético. Aqui eu não consigo achar uma equação. Então o que se faz se resolve numericamente, e depois você varia os parâmetros e tenta achar alguma expressão que faça uma interpolação por aqueles pontos que você calculou numericamente. O que vocês veem em física, né? Vocês fazem experimentos e depois tentam ajustar comportamento linear, comportamento quadrático, logarítmico. É a mesma coisa que é feita aqui. Ou também pode ser feito experimentalmente, né? Eles fabricam, medem e depois tentam ajustar. Aqui outra configuração de linha microfita, né? Então, só para vocês terem uma ideia de que existem várias formas de geometria de linhas de microfita, e existem equações que permitem determinar a impedância para cada caso, né? Basicamente, a ideia é que a largura da microfita é o que vai regular essa impedância. Isso, pelo que dá para ver, né? Quanto menor a largura, você consegue maior impedância. Então, você tendo uma placa de circuito impresso, você não precisa ter outra placa com altura diferente. Apenas você vai mexendo na altura da linha microfita. E aí você vai conseguindo diferentes valores de impedância, né? Então eu vou passar para esse. Para frequências baixas, tanto faz, tanto fez. A questão daqui é a mesma coisa. Para as frequências, desculpa, estou na questão diferente. Ele baixou ou não? Caiu. Aqui está melhor sistema operacional. Aqui bota. E também usa o Windows, ele está no PPTX. Com baixas pernas. A explicação do todo. Então, vamos passar para esse slide, que tem umas coisas que ainda dá para ver sem conhecer muito do circuito completo, né? Dúvidas, viu? Se não tiver dúvidas, tem uma... vai ter. Eu sempre chego ali, o pessoal tem dúvidas, como cada dia. Então vamos analisar o parâmetro gama que apareceu no caso da nossa linha de transmissão, né? Quando resolvemos as equações que são chamadas equações do telégrafo, né? Aquelas duas expressões que tem aí, a derivada da tensão em C igual a R mais J ômega I, né? A derivada de I de C igual a G mais J ômega C tensão. Quando resolvemos, vimos que a dependência era de ondas indo na direção positiva ou negativa, ou as tensões, as correntes viajavam para a esquerda ou direita, né? E tinha uma constante de propagação chamada gama. Consideramos o caso de linhas sem perdas, e quando não tinha perdas, nós vimos que o gama virava apenas J beta, né?
colocasse sem perda. E beta era mais J. Menos J. Então, vamos ver agora o caso prático, né? Na prática, você vai ver que uma linha de transmissão vai ter perdas, só que essas perdas são baixas. E isso vai permitir que sejam feitas algumas aproximações no cálculo desse gama, né? Essas aproximações também são válidas para analisar esse gama no caso de ondas em meios com perda. Então, se eu não quiser calcular de forma rigorosa essa raiz envolvendo um produto de números complexos, né, eu vou manipular, introduzir algumas, digamos, aproximações. Então, vamos colocar como fator comum J ômega L e J ômega C dentro da raiz, né? Então, vai ser o J ômega L da primeira e o J ômega C vai ser extraído do segundo parênteses. Esse termo eu vou colocar em evidência, J ômega raiz LC, e dentro eu vou desenvolver esse produto, né? Desenvolvendo o produto eu chego nessa expressão. O que acontece na prática? A resistência por unidade de comprimento da linha de transmissão é bem menor do que a reatância que ela apresenta, ômega L. O mesmo acontece com a condutância. A condutância do elétrico é muito menor do que a reatância capacitiva, não? Ômega C. Professor, isso é para qualquer linha ou para linha? Em geral, qualquer linha de transmissão que você usa na prática, ele vai atender essas condições, não? Ele vai operar em frequências relativamente altas, centenas de MHz. Então esse produto ômega L vai ficar bem maior do que B. Igual vai acontecer para o produto ômega C, vai ficar bem maior do que o G, né? Então, depois, quando a gente fizer alguns exemplos numéricos, nós vamos ver que realmente esses números satisfazem essa condição. E então, um produto de R vezes G vai ficar bem menor do que um produto ômega L vezes ômega C. Então vamos introduzir essa aproximação no meu gama. Então no meu gama, a partir dessa linha, eu vou ver J ômega raiz LC, e na raiz eu vou ver que eu posso desconsiderar o último termo, pela justificativa apresentada aqui, né? Uma linha de baixíssimas perdas. Essa raiz, como eu sei que R sobre R é muito menor do ômega L, né? Então, se eu colocar ômega L aqui, isso vai ficar muito menor do que 1. O mesmo vai acontecer com G, né? Muito menor do que ômega C. G sobre ômega C vai ter que ser muito menor do que 1. Então, esses dois números que acompanham aqui a parte imaginária, eles são números muito menores do que esse 1 que aparece aqui. Como ele é muito menor, eu posso fazer uma aproximação por séries de Taylor para essa raiz quadrada, truncando na aproximação de primeira ordem. Por quê? Porque o termo de segunda ordem que vai aparecer aqui, o próximo, né, vai ser um número muito pequeno elevado ao quadrado. Então ele é como se tivéssemos, vamos supor que seja x igual a 0,1. E eu vou extrair a raiz de 1 mais x. 0,1 é muito menor do que 1. Né? Então aqui eu posso ver. Se eu usar a aproximação, ele diz que a raiz vai ser 1 mais 0,1 sobre 2, certo? O outro termo vai ficar 0,1 ao quadrado e eu acho que vai dividir por 4. Eu não lembro bem, né? Acho que é por 4. Essa quantidade, se eu desconsiderar, não vai afetar o meu resultado. Então isso que estamos fazendo nessa aproximação. Eu só vou considerar até esse termo, quando aproximar a raiz. X é muito menor que 1. Isso, porque se você olhar aqui, estamos com essa condição. R sobre ômega L é muito menor do que 1. Esse número também é muito menor do que 1. Chegar ao ponto de chamar isso de zero. Não, se eu zerar isso, eu estou no caso sem perda. Aqui estamos com um caso de baixa perda.
Se eu zerar isso, o que acontece? Eu vou ficar com J, ômega, raiz de LC apenas. Né? Mas a ideia não é considerar as perdas. Então, essa raiz vai ser aproximada dessa forma e eu vou colocar em evidência aqui. Não? O que aconteceu? A raiz vai ser 1 mais o x, só que o x aqui é negativo, né? J, R, ômega L mais J, ômega C, dividido por 2. Dividimos por 2. E eu tenho a expressão da raiz, né? E desapareceu a raiz. Então, o que eu posso ver aqui agora? Que se eu multiplicar isso vezes 1, eu vou ter a parte imaginária. Se eu multiplicar isso vezes J sobre 2, como que acompanha, eu vou ter o alfa, né? Uma parte real. E já posso separar aqui e dizer quem é o alfa e quem é o beta, no caso de uma linha de transmissão com baixas perdas, né? Então dá para ver que quando eu tenho baixas perdas, o beta vai ser calculado da forma que era calculado para o caso sem perdas. Ômega, raiz deve ser. Então continua valendo. Só que agora meu alfa já não vai ser zero, né? Vai ser calculado utilizando essa expressão, né? 1 meio de R sobre raiz de CL mais G sobre a raiz de LC. Lembrando que essa raiz de LC é a impedância característica. Professor, então o beta é o mesmo do caso sem perdas. Isso, o beta vai ficar praticamente o mesmo. Que é diferente do caso de comparação de construída. Isso. Só que eu vou ter que considerar esse alfa. E vamos lembrar, não, que essa raiz vai ser o inverso da impedância característica. Essa raiz é a própria impedância característica. Então eu posso escrever as perdas da linha utilizando essa expressão. Se eu conseguir calcular ou tiver informação dos parâmetros R, G e C0 da linha de transmissão, facilmente eu obtenho as perdas. E Z0 só é raiz de L sobre C sob a condição de baixa perda. baixa. Pois o que apareceu aqui se aproximando. Está tudo sendo aproximado para baixa perda. O que seria uma linha sem distorção? Uma linha sem distorção é uma linha que vai satisfazer essa condição, certo? E nesta condição o que você vai perceber é que a perda vai ser, digamos, constante, independente da frequência. Todas as componentes da frequência vão, digamos, experimentar a mesma perda. A atenuação no caso do alfa, né? Isso, o alfa. E o beta também ele vai ficar linear em função da frequência, a constante de propagação, e o alfa ficará independente da frequência, né? Então, para que isso aconteça, temos que ter essa relação: R sobre L igual a G sobre C. Se eu tiver essas condições, não, para uma linha sem distorção, eu vou ver que nesse caso o meu gama, não, colocando essa condição R sobre L e G sobre C, vai ficar dessa forma: R, C sobre L mais J, ômega, L, C, né? Ou o alfa, aqui não dá para ver, né? Essa parte é a parte imaginária. Isso. Você separou, né? R, C, L, E. E agora vamos ver a atenuação que eu teria num cabo coaxial. Para um cabo coaxial que eu tenho os parâmetros L, C, R, G, que já vimos como são calculados. Pelo que acabamos de ver, ele diz que eu posso calcular a atenuação desse cabo coaxial utilizando esses parâmetros. Tá? Utilizando 1 meio de R C sobre, raiz de C sobre L mais G raiz de L sobre C, que é essa expressão que está aqui, né? Ele diz que a perda vai ser calculada dessa forma. Então vamos colocar em evidência essa expressão, né? Eu vou colocar, sim. Eu não tenho muito bem a consideração em relação à baixa distorção. Pode voltar? Não, na linha sem distorção é que a atenuação vai ser a mesma independente da frequência. Quando eu coloco um sinal na linha de transmissão, vamos supor que eu coloco um pulso quadrado. O que vai acontecer? Quando eu faço a decomposição por séries de Fourier, não?
cada um deles vai ter uma frequência diferente. A ideia para que uma linha não tenha distorção é que todas as componentes viajem com a mesma velocidade, para não colocar defasagem entre uma e a outra. Se eu colocar se elas viajarem com diferentes velocidades, eu vou ver que a defasagem que vou introduzir entre esses componentes que resultaram nesse pulso quadrado vai acabar dando outro tipo de sinal. Já não vai reconstruir um pulso quadrado. E qual é a outra condição? Que elas tenham a mesma atenuação quando se propagam. Se isso não acontecer, o que acontece? O resultado vai ser que ela vai chegar com uma amplitude diferente dessa e diferente da outra, né? Ela entrou com essa amplitude e vai chegar com uma amplitude diferente. Essa sofre uma atenuação diferente e quando eu adicionar, já também já reconstrói o pulso quadrado. De todas formas, você distorce o sinal. Você defasando, você altera a amplitude das frequências. Isso. Então, para que todas viajem com a mesma frequência, velocidade, independente da frequência, eu tenho que garantir que o beta seja linear com frequência. Por quê? A velocidade de fase é dada por quem? Ômega sobre beta, né? E aqui a relação linear que eu tinha se cancela com esse ômega. Então todos vão viajar com a mesma velocidade. Todos os componentes. E para que isso aconteça, tem que ter aquela relação, né? R sobre L igual a G sobre C. Então você vai ver aqui que isso aqui não depende da frequência, não? E aqui ficou uma relação. Então esse é um caso que é buscado só. Isso. Mas isso na prática não sei se dá. Aquele alfa Não vai dar certo, né? Isso não acontece na prática. Tá? É muito difícil você projetar uma linha de transmissão que tenha essas relações. Mas e se a gente quiser preservar o sinal? Você vai ter que mexer aí na geometria, nos materiais. É apenas uma consideração teórica, né? Na prática não acontece isso. Né? Então vamos colocar aqui quem é R. R é S sobre 2π, 1 sobre A mais 1 sobre B. Eu jogo ali no R, né? Quem é C sobre L? C sobre L, já vimos que seria o inverso desse zero, né? Que seria a impedância, né? Mi sobre epsilon, 2π dividido por 2π log de B sobre A, né? Esse 2π vai cancelar o outro 2π que tinha por aqui, né? Eu acho que cancelou, né? Certo? Ln de B sobre A, raiz de mi epsilon. Isso, e cancela aqui, né? Essa raiz de mi epsilon ficou aqui como impedância. Né? No segundo termo, ele vai resultar em ômega E, vamos traduzir um pouco o tamanho, ômega epsilon duas linhas vezes a impedância, né? Que é o produto de G, 2π ômega E duas linhas log de B sobre A, vezes essa relação da raiz dele sobre C, né? Que dá 2π embaixo, log de B sobre A em cima, certo? E vai sobrar epsilon duas linhas com a impedância, né? Que é o que temos aqui, não? Ômega duas linhas com impedância. O log e 2π foram cancelados. Então, dá para ver que eu posso determinar a perda de um cabo coaxial utilizando essa expressão. Agora, será que eu chego nessa mesma expressão analisando pela teoria de campos? Eu espero que sim. Certo? Teoria de campos me dá medo. Então vamos ver se pela teoria de campos chegamos nessa mesma expressão para o alfa. Então consideremos aí o que já vimos no caso da propagação do meio com pedras. Nós vimos que no caso de campos elétricos, o campo elétrico era E menos alfa zero. Isso. O que por C? E a potência é menos 2. E se for a potência, ele vai ser a potência inicial é menos 2 alfa zero. Que é o que estamos considerando ali, né? Vamos considerar
que a dependência da potência com a posição ficou como é a menos 2 alfa c, né? Se eu quiser ver a fração de potência perdida por unidade de comprimento, né? Eu vou fazer a derivada de P em C, né? Aqui seria fração de potência por unidade de comprimento. Então, não é apenas a potência perdida, é por unidade de comprimento. Então, se eu quiser ver a potência perdida, o que eu faço? Eu calculo a potência em um determinado ponto, a potência em outro ponto, faço aqui a derivada, né? E nesse intervalo daqui, nessa unidade de comprimento, eu vou perder uma certa potência. Essa potência perdida, aqui seria o delta P. Né? Esse PL já é o delta P ou delta Z. Né? O PL não é apenas potência perdida, é o que perdeu naquele comprimento. Então é calculado como negativo da derivada da potência em C. Por que o negativo? Porque eu estou falando em perda. Certo? O que perdeu tem que dar uma quantidade positiva. E essa derivada dá para ver que é negativa. Certo? Então por isso que tem esse negativo na frente. Então se eu fizer essa derivada em C, o que vai acontecer? Derivamos aqui, vai dar 2 alfa multiplicando com negativo some o menos, né? O P0 é a 2 alfa, menos 2 alfa P0. Só que o que está aqui é a potência que eu tenho em C, né? Certo? E agora eu vou isolar o alfa. Ele diz que eu posso calcular o alfa a partir dessa, se eu conhecer essa curva, não? Fazendo essa relação. A potência perdida por unidade de comprimento dividiu por 2 vezes a potência que eu tinha no início. Então vamos supor, se eu quiser saber quanto vale esse alfa, vamos supor que eu tenho uma linha de transmissão e eu vou ver que na entrada da linha de transmissão eu tenho uma potência P0. Na saída da linha de transmissão eu vou ter uma potência P inicial, né? P inicial e P final. Depois do meio. Então, pela teoria, ele diz que eu posso determinar qual é o alfa dessa curva. Se eu fizer essa conta daqui, não? A potência perdida, nesse caso vai ser PF menos PI, dividido por unidade de comprimento, que nesse caso é 1 metro. Se eu tiver 10 metros, eu coloco 10, certo? E eu vou dividir por quem? Por 2 vezes a potência que tinha no início, que é o P0. Então, eu faço essa conta e consigo achar o alfa que está governando essa curva, né? PI é a mesma coisa. Tá? Então, uma forma de eu determinar o alfa, sabendo a potência inicial e sabendo a potência final. Eu tenho aqui 10 metros da linha de transmissão. Eu sei qual a potência do início e qual a potência do final. Divido pelos 10 metros e divido pela 2 vezes a potência que tinha no início. E ele me diz que o alfa tem. Se eu fizer um gráfico com esse alfa, eu vou ver que realmente ele vai satisfazer essa posição. Então, para eu determinar esse alfa numa linha de transmissão com perda, eu vou ter que ver o que acontece com os campos quando se propagam ao longo dessa linha de transmissão, sabendo que tem uma perda igual a alfa. Então veja, na linha de transmissão, o campo elétrico para o caso do cabo coaxial, nós vimos, não? Que se eu colocar uma diferença potencial V0 aqui, o campo vai ser da forma V0 sobre o log de V sobre A, né, na direção ρ. Que é o que coloca, está escrito aqui, né? Como essa tensão vai se propagar ao longo da linha, né? Ele tem uma dependência a JTZ, menos, um pouco menos. E o campo magnético vai ser dado pela corrente que está passando por ele, né? E já vimos que vai ser o campo magnético está nessa direção e vai ser da forma I0, 2π sobre ρ, direção φ. Né? E também terá a dependência E menos J beta Z
Só que já vimos que pela teoria da linha de transmissão, o I0 se relaciona com o V0 através de quem? Da impedância característica. Foi colocado aqui em evidência isso, né? V0 sobre C0 é I0. Sim. A determinação do alfa que você demonstrou aqui não é igual àquela ali que você fez. É a mesma. Mas ali é um outro jeito de calcular ou... É a mesma posição, só que eu coloquei os valores de licença finais. O que significa PL? É potência perdida em um determinado comprimento. Então isso que está colocado aqui. PL é a potência que eu perdi, PF menos PI, né? Ou PI menos PF. Na verdade faltaria um sobre L aí, né? Faltaria um menos, né? Se eu colocar essa forma menos. Um L aí embaixo pelo comprimento. O L, só que eu coloquei um, né? Vamos colocar aqui no meio e colocar o L. E a impedância da linha coaxial já determinamos que teria esse formato. Eta sobre 2π log de B sobre A. Então estamos usando os parâmetros do cabo coaxial porque ele vai ser usado e já vimos como são obtidos os parâmetros dele. Então é isso que temos na linha de cabo coaxial. Vamos determinar a potência que eu tenho nesse cabo coaxial. Pela definição, a potência que vai passar pelo cabo coaxial, né? Eu tenho aqui meu cabo coaxial e eu quero ver qual é a densidade média de potência que vai passando pelo cabo coaxial. Então eu vou fixar aqui uma área e eu quero ver qual é o vetor de Poynting que está atravessando toda essa área. Então o vetor de Poynting nós sabemos que é 1 meio de RE, né? Do produto é vezes H conjugado, né? Na forma fatorial. Então esse é o vetor de Poynting. E se eu quiser calcular a potência, o que eu vou fazer? Eu integro esse vetor de Poynting em toda a área. Só que os campos elétricos e magnéticos que eu vou utilizar só existem nessa área daqui. Então é No subtraído a condutor área. eu não tenho campo elétrico magnético. Então só vou usar essa área. Então eu vou fazer a minha integração de superfície nessa área e eu acho a potência que está passando por aqui. Não? Quem está gerando essa potência? Os campos elétricos que estão assim, não? E os campos magnéticos que vimos que seriam perpendiculares. Campo elétrico, campo magnético perpendicular um para o outro, Se propaga no ele se propaga na direção do cheiro. Então temos o cálculo da potência. Então, quem é o campo elétrico? Já vimos que para o campo coaxial tem esse formato, né? E falta exponencial, que está no V0. Quem é o campo magnético? É essa expressão que também envolve o V0, é a NJVC e o V0. Já vimos onde vem, não? Então, essa conta vai ser feita aqui. E o diferencial de superfície é esse diferencial daqui, né? Essa área que está aqui, eu vou pegar esse diferencial de superfície. E já vimos que é ρ de φ de ρ. Diferencial de superfície. Esse diferencial de superfície tem que ser perpendicular à direção que estão viajando os campos, não? Esse daqui vai ter um vetor perpendicular nessa direção. Nós estamos na direção Z. Isso. É uma tremendia. Então, o produto de E, veja, E está na direção ρ. E apontado na direção ρ. H apontado na direção φ. Ρ vezes φ vai dar C unitário. Quando eu fiz esse produto vetorial, E vezes H vai estar na direção Z, que multiplica com o C unitário do diferencial de superfície, que vai dar 1. E veremos que o resultado vai ser isso, né? Rho de φ, e eu tenho que integrar essa expressão que deu o resultado de vezes H, né? Quando conjugou,
essa exponencial complexa cancela a exponencial complexa do módulo. E os limites de integração, φ de 0 a 2π, a volta completa, e ρ desde A até B. Só nessa região. Professor, o produto vetorial depois como é? Em vez de H, né? Não, sim, mas... E, em que direção está E? Rho. E em que direção está H? Sim. Multiplica ρ vetorial com φ. Coordenação livre. Ρ vetorial com φ. Tem que dar um vetor perpendicular nos dois. E quem é outro vetor perpendicular no sistema de coordenadas livre? Se for esférico, você tem θ, φ e o coordenadas cartesianas, x vezes y com z. Você não viu isso no cálculo? O vetorial são todos os sistemas coordenadas, não? Bem sim, não lembro, é diferente. Tem outros coordenadas. Então veja, essa conta, que resultado deu essa conta? V0 quadrado sobre 2 vezes a impedância. Parece com que essa expressão? Uma potência que você calcula em qualquer meio, né? A amplitude do campo, V proporcional ao campo, né? Sobre 2 vezes a impedância. Então a potência que passa por um campo parcial é determinada pelo módulo da tensão dividido por 2 vezes a impedância. Então o resultado bem simples, não? Que apareceu daqui, né? Quando você integra e substitui os limites de integração, chega nesse resultado. Então eu já tenho a potência que passa pela linha de transmissão, que se propaga. Agora eu quero determinar a potência perdida nessa linha de transmissão. Para determinar a potência perdida, eu tenho que ver quem está introduzindo essas perdas na linha de transmissão. Onde eu vou ter perdas nessa linha de transmissão? Primeiro, o metal não é perfeito. O condutor interno e o condutor externo. Eles não têm condutividade infinita. A condutividade é infinita. Então ele vai dar uma perda. Né? Onde nós teremos perda? Aparece uma distância de penetração aí? Aparece a distância de penetração aí? E onde mais temos perdas? No dielétrico, né? Se o dielétrico tem condutividade, ele vai ter perda. A condutividade dele não é zero. Então, para determinar as perdas, eu vou calcular primeiro a perda no condutor, por unidade de comprimento, e a perda no dielétrico. Como ele vai calcular por 1 metro, ele vai considerar isso aqui. Ele vai considerar tudo em 1 metro, essa conta. L igual a 1 metro. Eu vou determinar as perdas. A perda no dielétrico tem que ser no volume do dielétrico. E a perda no condutor é em toda a superfície do condutor. Então, quando eu faço a integração para o caso do condutor, eu tenho que considerar essa superfície, né? Qual é a minha superfície? Essa daqui vai ser a minha superfície. Ou essa daqui dentro também. Esses são os diferenciais de superfície. Então, eu vou ter que calcular a perda na superfície interna e a perda na superfície externa. Esse diferencial aqui fora é chamado de quanto? De φ de Z, né? Aqui é a direção Z, a direção φ, né? E essa aqui seria, e está a uma distância B, né? Isso aqui é B, isso aqui é A. B de φ, DC, esse diferencial assim. Esse diferencial vai ter que coisa? A de φ. E aqui temos os dois, né? A de φ, eu vou calcular quem? O módulo do campo tangencial ao quadrado, ou seja, eu vou ter que considerar o campo magnético em cima dessa superfície. Esse campo vai ser avaliado onde? Em ρ igual a A, né?
E o campo que vai ser utilizado para essa superfície de fora vai ser um campo avaliado em O igual a B. Então esses são os campos. Né? O campo, veja, isso daqui é um diferencial de superfície, certo? Veja que o campo é tangencial à superfície. Então o produto escalar dos dois vai dar 1. É completamente tangencial. É porque essa é o integral que se bem expresso. Ela não é vetorial. Então a gente não consegue sobre ela. Não, é um produto escalar. Aqui é. Porque esse S não é um DS vetor. Não, é um a parte de até perpendicular ou normal. Então, nesse caso, você vai ver ali que no momento de integrar, você tem que integrar C de 0 a 1 metro, o diferencial de C, que vai dar 1, essa conta, não? Ele está aqui, de C igual a 0 até 1 metro, o diferencial de C, e o que está dentro está envolvendo a outra parcela, não? De 0 a 2π, o campo ao quadrado vezes o outro diferencial, o V de φ ou o A de φ. E está colocado aqui em evidência, não? Quem é H de φ de ρ em ρ A ao quadrado? Vai ser V de 0 Sobre 2π. Nesse caso vai ser A. O, né? 2πA ao quadrado, certo? Avaliado em A elevado ao quadrado módulo. Eu teria aqui a exponencial E a menos J vezes C, né? Só que como é módulo, isso aqui fica 1 e tem o módulo dele ao quadrado. Ele multiplica vezes A e vou O integrar. Z0 não? Enfim, ah? O Z0? Onde Porque se a perdão, aqui é o V0 e o Z0, pode ser I0, né? Isso. Será I0. Isso. Então esse é o número que vai entrar aqui. E você faz a integração. No outro termo, você vai colocar aqui B e B. E faz a integração. O resultado vai ser esse daqui, né? Que a potência que eu vou perder no condutor vai depender da resistência superficial, que já sabemos que é 1 sobre sigma delta. Nós vimos que seria 1 sigma delta, e esse delta é a distância de penetração, que já envolve a frequência, né? O C0 quadrado veio daqui, né? C0 quadrado. E o 4π da integração 2π e o 2 que temos aqui. essa distância de penetração é grande sobre alfa também? É. Mas a gente não usa esse alfa aqui porque é outro alfa, né? Esse alfa que estamos calculando é o alfa da linha de transmissão. Eu posso calcular o alfa do condutor, certo? Que vai resultar nesse... Vai ser ômega raiz daquele negócio todo. Isso. Mas aqui, esse alfa daqui é do conjunto, não é? Então essa é a potência que eu vou perder num metro de cabo coaxial devido a que eu tenho condutores que não são perfeitos. Agora eu vou fazer o cálculo da potência onde? No dielétrico. A potência do elétrico, pela definição que vimos, não é? Ômega é duas linhas, onde essas duas linhas vêm do epsilon complexo. Essas duas linhas dependem do sigma ômega, né? Sigma sobre Ômega. E eu vou ver como se faz essa integração no volume. Tá? Aqui colocou ds, mas seria dv, né? Integração do volume de C igual de 0 a 1 metro e falta calcular a área, né? O diferencial de volume é a área vezes o diferencial de superfície. O diferencial de superfície já vimos que é ρ de φ. Para o de volume seria dc junto. E vou integrar o módulo do campo quadrado de 0 a 1, de 0 a 2π e de A até B, que é onde existe o dielétrico. O dielétrico está nessa região. Fazendo essa integração que é simples, não vai dar
Pi ômega é 2 linhas, log de B sobre A, V0 quadrado. Então já tenho a perda por unidade de comprimento vai ser a perda por unidade de comprimento devido ao condutor, mais a perda por unidade de comprimento devido ao elétrico. E agora eu vou usar a equação, né? Eu vou usar esses dois resultados aqui e vou jogar na equação que diz que o alfa é a perda por unidade de comprimento dividido por 2 vezes a potência. E eu tenho tudo aqui, né? A perda por unidade de comprimento é isso mais isso. E a perda e a potência na linha de transmissão é V0 quadrado sobre 2C0. Vamos dividir, né? Fazer essas contas. Aqui fez a soma dividido por 2P0 e chegamos aqui, né? Esse resultado é idêntico a esse resultado, certo? Então o que a gente aproveita o que já foi visto por telecircuitos. Você fez a aproximação com as integrais. Onde? As integrais, já fez a aproximação? Não, aqui fez uma aproximação, né? Considerou o C0 como sendo o C0 apenas, né? A aproximação está aqui, né? O C0 não está considerando a parte imaginária que teria. Quem é C0? É a raiz de R, LC, né? R mais L, D mais J altera C. A aproximação entrou aqui, não? Ele tirou o R e o G da jogada para escrever o C0. Entendi. Então, dá para ver que chegou no mesmo resultado. Agora, o que temos na prática? Na prática, quando você for medir essa perda num cabo coaxial, vai ser maior. Por quê? Porque na hora de fabricar o cabo coaxial, ele vai ter uma rugosidade na superfície metálica, não? O quê? Rugosidade. Se você olhar aqui, essa superfície não vai ser lisa. Você define um raio A para um fio condutor interno e você vai ver que esse raio vai variando ao longo do fio. Então, o que você vai fazer? Você vai calcular a variação efetiva, que é chamada de delta RMS, né? Ele colocou para apenas delta, né? Esse delta vai ser ao final vai ser uma integral de 0 até o comprimento, né? Do módulo do A menos o raio verdadeiro ao quadrado, né? Tem uma relação dessa forma, dividido por 1 sobre L. E diferencial desse. Então vai ser uma média quadrática do erro entre o valor fabricado e o projetado. Então esse delta tem essa informação e você vai calcular em que proporção esse delta se relaciona com a distância de penetração. Se esse delta for comparável com a distância de penetração, as perdas vão acabar sendo maiores. Vamos supor que a distância de penetração seja 1 milímetro, a corrente vai passar 1 milímetro aqui, só que você tem um delta que é 2 milímetros. Estou exagerando, tá? É como se esse aqui variasse muito. Como é a relação do delta com Você calculou esse delta? Sim. O que nos interessa para ver como ele vai afetar a perda é delta sobre a distância de penetração. Essa é a relação que realmente vai interferir mais. Se esse delta for muito pequeno comparado com isso, né, vamos supor, meu delta é 1 milímetro, a distância de penetração, e a variação média quadrática do raio é apenas de alguns micrômetros. Então, é como se estivesse praticamente plano para aquela frequência. Né? Se aumentar a frequência, a distância de penetração vai caindo. E vai começar a ficar comparável com o erro que tem no raio. Então, na prática, você corrige
a perda do condutor usando essa expressão? Uma expressão obtida empiricamente. O R é quem? O R é o raio real, né? E o A é o raio que você fornece, né? O cabo coaxial tem um raio de 1 milímetro. Mas se você for medir ao longo do cabo coaxial, vai ser 0,99, 1,01, 1,02, vai ter diferentes valores. Então o R é o medido e o A é o projetado. Não seria DR, não, professor? Não seria DR ou DC? A integral de delta ali. Não seria DR? Não, o integral é longo. Ah, tá. Eu vou considerar que a variação do raio é a mesma em toda uma posição. Né? Eu não estou considerando que ele deixou de ser. O R é uma função de. Se você quiser considerar todos os efeitos, você pode integrar também esse R ao longo de tudo. Tanto como varia, eu fixo o Z como varia aqui, como ele varia. Só que vai ficar muito complexo. Então essa é a fórmula que permite calcular a atenuação na prática devido ao condutor. Entre que valores e que valores varia o alfa linha em relação ao alfa C? Se eu não tiver variação no raio ao longo do comprimento, ou seja, a variação é RMS, né? Esse aqui seria um RMS. Essa relação vai ser zero e a perda vai ser exatamente a perda que eu tinha. Né? Se aqui eu tenho zero, a cotangente de zero é zero, tudo isso aqui dá zero, a perda na prática vai ser a mesma perda teórica, porque o cabo era perfeito. O pior caso, quando esse número começa a crescer, né? Quando ele começa a crescer, essa quantidade vai tender para infinito, no limite exagerado, né? A cotangente do infinito é π sobre 2, vezes 2 sobre π vai dar 1, vai ser o dobro. Então, a perda na prática vai estar entre o dobro do predito e o valor predito. Esses vão ser os limites que você vai achar. Vai estar entre esses. Em Laudes, a galera das sentenças coloca um pouquinho de Laudes das sentenças ao longo do fio todo assim. Ah, não é para o casamento de impedância. Aí é outro fenômeno, né? Não é todo. Certo? Também dá para calcular a potência por teoria de circuitos. Só que neste caso estamos considerando que existe uma onda refletida na linha de transmissão, que ainda não vimos como isso acontece, mas dá para ver do que já vimos no caso de uma linha ou de um meio terminado, um meio vizinho a um meio com outra impedância. Isso vai acontecer também numa linha de transmissão. O que acontecia quando eu vinha quando eu tinha aqui uma onda que vinha de um meio eta zero para um meio eta 1. Eu tenho um coeficiente de reflexão. Esse coeficiente de reflexão era de que forma? Eta 1 menos eta 0 sobre eta 1 mais eta 0. Então eu posso dizer que se aqui vem um campo incidente EI, vai existir um campo refletido que é R EI. Certo? Uma onda nessa direção e uma onda nessa direção. O mesmo acontece numa linha de transmissão. Se eu tiver uma linha de transmissão conectada com uma carga, posso tirar a terra? Se eu tenho uma linha de transmissão conectada com uma carga, essa linha de transmissão vai ter uma impedância
C0. Quando a tensão e a corrente atingem a carga, vai acontecer o mesmo fenômeno que temos aqui. Pela configuração, eu digo que vai existir uma tensão que vai para a direita, uma amplitude V0 mais. Quando chega na carga, uma parcela vai ser refletida, que é o V0 menos. E esse V0 menos se relaciona com o V0 mais através do coeficiente de reflexão. E esse coeficiente de reflexão é dado por CL menos C0. CL menos C0 sobre CL mais C0. Então, quando você tem um circuito completo, você quer ver aqui, eu vou colocar uma fonte, um gerador que gera uma certa tensão. Essa fonte tem uma impedância de saída, a impedância do gerador, que vai conectar com uma linha de transmissão que tem um certo comprimento, com uma impedância característica C0, para entregar a potência dessa carga. Quais são as variáveis que temos que resolver aqui? Eu tenho que determinar quanto vale R, que dá para ver que sai diretamente das impedâncias. Determinar V0 menos, só que para determinar V0 menos eu preciso conhecer V0 mais. Mas vamos considerar por enquanto que eu tenho conhecimento do V0 mais e do V0 menos. Depois vamos fazer esse cálculo do V0 mais e V0 menos. Então, se eu considero que já conheço o V0 mais e o V0 menos, eu posso dizer que na linha de transmissão a tensão em qualquer ponto vai ser a soma dos dois. O V0 mais é a menos J beta C e o V0 menos, que vai ser o V0 mais vezes coeficiente de reflexão, é a J beta C. Aí tenho uma tensão que está indo para a carga e uma tensão que, se a impedância não for a mesma linha de transmissão, estaria voltando. E a corrente? Eu vou colocar que a corrente é V0 mais sobre C0, né? É a menos J beta C indo para a carga e vai ser refletida uma porção e vai aparecer esse menos. Por que temos esse menos aqui? Esse menos é porque a definição do C0 é V0 mais sobre I0 mais ou menos V0 menos sobre I0 menos. Aí vem a origem desse menos. E V0 mais sobre C0 com o menos e o coeficiente de reflexão vai ser o I0 menos. Então temos aqui a tensão de a corrente. Então a tensão que vai incidir na carga vai ser o V0 mais. A corrente que incide na carga, V0 mais sobre C0, né? C0 está com C igual a 0 é aqui. C igual a 0 é logo no final da linha de transmissão. Isso é um quadripolo, né? Não. Porque a forma da equação, quando você fez a substituição, fica muito próximo da equação do quadripolo. Porque você vai ter uma entrada, uma carga. Mas a gente não vai analisar como quadripolo, vai colocar a impedância nessa análise. Bom, aí eu não fiz essa análise, né? Então temos aqui tensão, corrente, em qualquer ponto da linha de transmissão. Se eu avaliar no final da linha de transmissão, que vamos chamar como sendo a coordenada C igual a 0, isso vai ser adotado na nossa análise. Eu vou ver que a tensão que incide é V0 mais, a corrente que incide é V0 mais sobre C0, a parcela refletida é coeficiente de reflexão V0 mais, a corrente refletida é o negativo do coeficiente de reflexão V0 mais sobre C0. E agora vamos calcular a potência média pela teoria de circuitos. Pela teoria de circuitos, ele diz que a potência média é 1/2 da parte real da tensão vezes a corrente conjugada, né, na forma fasorial.
a potência média incidente. Então será 1 meio da parte real de quem? De V0 mais vezes V0 mais sobre C0 conjugado. Como eles são façores, não? O conjugado vezes CL mesmo vai ser V0 mais em módulo quadrado. E ficou aqui 2C0. Então a potência média que está indo na direção da carga, né, vai ser V0 mais ao quadrado sobre 2C0. Que é o mesmo resultado que apareceu aqui, né? V0 quadrado sobre 2C0. Muita onda. Muita. Aqui circuito. E a potência média refletida pela teoria de circuitos? Eu vou considerar a tensão que volta com a corrente que volta. Então vai ser 1 meio da parte real de quem? Do V0 menos vezes o I0 menos conjugado. Quando faço essa conta, ele diz que vai dar menos coeficiente de reflexão ao quadrado V0 mais quadrado sobre 2C0. Só que essa parcela que está aqui é a potência incidente. Então, na minha transmissão, eu vou ver que se eu conheço o V0 mais, eu vou determinar qual é a potência que está indo nessa direção. A potência média. V0 mais quadrado sobre 2C0. E se eu tiver conhecimento da carga, né, que está conectado aqui, eu posso ter uma potência que volta, refletida pela carga, né? Esse mesmo está indicando que ela volta, que vai ser o quadrado do coeficiente de reflexão vezes a potência inicial. Ou esse coeficiente ao quadrado tinha que significar fração de potência refletida, não? Lembra quando analisamos apareceu um R que era o Sim. Esse é diferente daquele R ali? é a mesma coisa. O R ou esse. Em minha transmissão eu uso muito o SIG. Mas isso aqui é um coeficiente de reflexão. Ao quadrado vira fração de potência refletida. Já vimos. Então, eu vou ver que chega a uma certa potência e é refletida essa fração de potência. E esse resultado apareceu pela teoria de circuitos. Então, qual é a potência média entregue para a carga? A potência média entregue para a carga vai ser o que está incidindo menos o que reflete, né? Chega a uma certa potência e volta uma quantidade menor. O que ficou é o que está sendo entregue para a carga. Então, ele vai entregar para a carga V0 quadrado sobre 2C0, 1 menos o coeficiente de reflexão do módulo ao quadrado, né? Então, se você quiser não ter desperdício e entregar toda a potência para a carga, que tem que fazer? O coeficiente de reflexão será zero, né? E como eu faço esse coeficiente de reflexão zero se a minha impedância é diferente da impedância intrínseca? Mas na prática, você não tem, eu tenho uma linha de transmissão de 50 ohms. A tua carga nunca vai ser 50 ohms. Você pode ter um circuito que seja 50 menos J 100 ohms, que pode ter parte reativa. Então você vai ver que na prática CL é diferente de CCL. Na prática você não pode. Mas como é que faz o casamento? Como a gente fez aqui no casamento de impedância? Como a gente eliminou o R? Botou várias camadas. Botou outras camadas, né? Então aqui uma solução é colocar linhas de transmissão com outras impedâncias. Sério? Fios de diferentes configurações? No caso da microfita é mais simples, né? Na linha microfita você vai mudando a espessura da microfita até chegar na casa. Esse seria o nosso problema agora. Então já vimos o que está acontecendo na linha de transmissão. Pela geometria e pelos materiais envolvidos na linha de transmissão,
ela vai apresentar uma impedância característica, que é chamada de C0. Essa linha de transmissão vai ser utilizada para quê? Para conectar um gerador e uma carga. E a gente já viu que a carga vai ter uma impedância que não será necessariamente a mesma impedância da linha de transmissão. Então o nosso problema é saber quanto que está voltando, ver se essa potência que volta é admissível dentro de um certo limite, né? Se não for admissível, como eu posso eliminar essa reflexão? E como eu determino a potência que está sendo entregue se eu conheço o circuito completo? Eu conheço a tensão do gerador com a impedância de saída, a impedância da linha, a impedância da carga. Como eu determino o VC mais e os demais parâmetros? Não vai haver uma reflexão da impedância do gerador para a linha de transmissão, não? Não. Mas ele vai entrar na conta. Por quê? Porque a tensão vai ser dividida por ele por o circuito completo. Eu vou ter aqui um divisor de tensão. Mas não é visto como uma reflexão. Professor, e aonde entraria o tamanho da transmissão nessa questão? Ou não é? Ele vai entrar. Ele vai entrar onde? Ele vai. Nós vamos ver. A espessura do meio. Os casos, por exemplo, limite. O que acontece quando eu tinha esse material aqui? Eta 0 e aqui eta 1. Porque eu tinha dois materiais. Eu poderia ver, substituir a uma certa distância tudo isso por algo equivalente. E que tem que considerar aqui a distância, né? Se eu quiser ver, daqui para cá a impedância vai ler eta 1, daqui para cá ela é eta 0. Só que agora eu posso dizer, não, eu quero substituir um trecho dele e trazer essa impedância para cá com valor equivalente. No cálculo eu tinha que a impedância equivalente era, nesse caso vai ser a impedância eta 0, 1 mais coeficiente de reflexão, vezes E a menos J, 2 beta L. 1 menos R, E a menos J, 2 beta L. Aqui entrou o D, né? Então, igual aqui, quando eu for analisar essa linha de transmissão, eu vou fazer a mesma análise. Essa impedância eu vou trazer com a impedância do cálculo da linha de transmissão e jogar aqui. No final eu vou ter um circuito dessa forma. VDG, né? E todo esse conjunto, impedância intrínseca da linha com o comprimento L e a carga, vai ser substituído por uma impedância equivalente. Aqui entra o L, né? E aqui ficou fácil de resolver o circuito. Tem um divisor de tensão. E acha os parâmetros. Então é dessa forma que a gente vai considerar uma linha de transmissão que é chamada linha de transmissão terminada, né? A linha de transmissão vai ser representada por esse circuito, vai ter um comprimento L, só que a nossa origem de coordenadas vai ficar em cima da carga. E a ideia é ver, resolver esse circuito, né? Se fosse um circuito em baixa frequência, era fácil, né? Era simplesmente dividir VG por VG multiplicado por CL dividido por CG, CL, né? Só que agora, como o tamanho da linha de transmissão é comparável com o comprimento de onda de operação, ele vai ter influência no comportamento do circuito. Então, um mesmo circuito, basta eu alterar a frequência que a resposta vai ser totalmente diferente. Então, ele vai depender muito da frequência, né? Por isso que é feita essa análise. Então, vou fazer a chamada aí. Então, pessoal, essa análise aqui do circuito completo, né?
Vamos deixar para a próxima aula, porque tem muita gente que não veio, né? O outro é mais fácil deles acompanharem pelos slides, né? De coisa mais direta, né? Mas aqui vamos ter que fazer uma análise passo a passo de tudo que tem, né? Então essa linha terminada, vamos deixar para terça-feira. Tragam suas dúvidas terça-feira. Terça-feira também a gente vai ver outra aplicação das camadas múltiplas, que é o espelho elétrico, né? Que eu mostrei lá no anterior. A gente vai analisar e ver por que se comporta como um espelho quando eu coloco várias camadas alternadas de material, né? Com índice alto, índice baixo, índice alto, índice baixo. Tem que ser um número ímpar de camadas, todas com lambda sobre 4 e elas ficam alternadas. Começa com índice alto, termina com índice alto e ele conecta aqui um material B, um material A. Então vamos ver que nessa configuração é possível que para uma frequência específica eu tenha reflexão alta, próxima de 1, a reflexão, que era o oposto que nós fizemos, né? Só que no outro caso era o índice desse material com esse material eram bem diferentes e eu ia me aproximando de forma gradual de uma impedância para outra, né? Aqui não, eu já coloco dois materiais arbitrários com índices diferentes a esses e alternando um material com valor alto e valor baixo. Então, isso aqui, quem já quiser dar uma olhada no material que está saindo, no Google colocar orfanides, né? Acho que é orfanides. Isso já era na primeira prova ainda, né? É outra aplicação das múltiplas camadas. Como ter a reflexão próxima de 1. Sabendo que as reflexões entre eles são reflexões pequenas, né? Igual, eu vou ter, se no caso da reflexão nula, daqui para cá eu teria reflexão. Colocando as camadas, eu cancelo a reflexão. Doideira. Aqui também eu posso ter índice 1 e índice 1. Eu não teria reflexão. Mas colocando essas camadas, eu posso ter uma reflexão igual a 1. Então, Ou muito próximo. Deixa eu fazer a aplicação. Igual a 1 mesmo ou muito próximo? 0,99. Coisa boa. Então, vamos parar por aí hoje. E bom São João, se não tiverem prova, não tiverem aula, né? Eu vi lá embaixo, está tendo prova, pessoal.